Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Premier roi chapitre 2, verset 7. Premier roi capítulo 2, versículo 7. On lit rapidement. Lemos rapidamente. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, les Galadites, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Porém, com os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugira por causa do teu irmão Absalão. Matthieu chapitre 10, verset 41. Mateus capítulo 10, versículo 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quem recebe Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quem recebe profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Senhor, obrigado por este tempo que nos concedeu. Encore une fois de plus, nous te disons merci. Mais uma vez nós te agradecemos. Croyons que c'est toi le maître du temps et des circonstances. Cremos que tu és o mestre do tempo e das circunstâncias. Nous voulons que tu nous parles, Queremos que o Senhor nos fale, que tu ajoutes plus dans notre foi, dans notre connaissance. dando mais na nossa vida, no nosso conhecimento. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Rechaçamos tudo quanto que não te confessa. Règne dans ces temps, Reina neste tempo, au nom du Seigneur Jésus-Christ. em nome do Senhor Jesus Nous Cristo. avons ainsi prié. Assim oremos. Amen. Amém. Shalom. Je dis shalom aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent en direct de la Facebook. A paz do Senhor. Também digo a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham através do Et Facebook. nous avançons, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit, on avance. E avançamos, não quero voltar naquilo que já foram ditas, avançamos. Nous sommes dans la deuxième recommandation du Testament de David. Estamos na segunda recomendação do Testamento de Davi. Après avoir parlé de la vengeance de Joab, Depois de falar acerca da vingança de Davi, nous expliquons maintenant la récompense de Barzilai. vamos explicando a recompensa de Barzilai. C'est-à-dire, Quer dizer, David azali kotikela mwana na ye Salomon instruction oyo.
David deixa ao seu filho Salomão esta instrução. Tangu nazalaki kokima Absalom, Quando ele fugia de Absalão, na kati ya Jourdain, atravessando o Jordão, mutu moko ayambaki nga. há um homem que me acolheu. Lobi na explikaki comment Barzilai ayambaki David. Ontem expliquei como Barzilai recebeu David. Mais na ozongela ngo lelo te parce nazala makambo ebele ya. Mas não voltarei hoje porque tenho muita coisa para dizer. Ayambanga me azwa récompense te. E ele recebeu, mas sem ter a sua Il recompensa. faut okanisa bana na ye. É preciso lembrar-te de seus Bon, filhos. bana wana bazaka Barzilai. Porque esses filhos são apenas o Barzilai, pai. C'est-à-dire tangu okomata na trône na yo, Isto é, quando subir no teu trono, il faut bana na ye bazala na nombre ya bato bakolia na mesa na yo. é preciso que os seus filhos estejam no número dos que vão alimentar-se na sua mesa. Alors biso tolobi que simple déclaration ya David epai ya Barzilai E dizemos que simples declaração de David a Barzilai ebombaki secret moko po biso toteyama lelo. guardava um segredo para que nós possamos pregá-lo. Parce que biso to comprendre que Porque nós compreendemos que règne ya Salomon o reino de Salomão ezali continuité ya règne ya David. é a continuação do reino de David. Sikoyo tango Salomon akokoma E mokonzi, dali quando Salomão vai tornar rei, tango akovanda na trône, assentar-se no trono, tango akobanda koregner quando vai começar a reinar na mesa na ye, na sua mesa, abosana bana ya Barzilai. que não que se esqueça dos filhos de Barzilai. Je crois mikolo nyonso oyo toexplike Que acredito que todos esses dias lelo explicamos. nalingi nasukisa récompense ya Barzilai mpo lobi tokobanda malédiction ya Shimei. Hoje quero terminar com a recompensa do Barzilai, porque amanhã vamos falar da vingança da maldição do Shimei. Nalobaki depuis le début, Eu tinha dito desde o princípio, soki moto atangi écriture se alguém ler a escritura amoni yesu te na kati ya écriture wana abandela lisusu kota. e não ver Cristo nesta escritura, deve recomeçar a ler. Parce que baprofete nyonso Porque todos os profetas balobelaki yesu kristo tinham falado de Cristo. d'une manière d'une autre. De uma forma como de uma outra. tokoki koteyama te soki yesu abimi na kati ya makomi te. Não seremos pregados se Jesus não sair dentro das escrituras. Mpe tocomprendre que E também compreendemos que Salomon ya solo Salomão verdadeiro, oyo azali koassire continuité ya règne ya David, que garante a continuação do reino de c'est celui Salomão, que Bartimée appela fils de David. é o mesmo que Bartimeu chamou filho de David. soki babengaki yesu fils de David, Se foi chamado de filho de David, parce que ye azalaki solution ya makambo nyonso ya bato. porque ele que era a solução de toda a situação dos Ndenge homens. Salomon apesa réponse na mituna ya bato, Da forma que Salomão deu resposta nas perguntas dos homens, ndenge sagesse ya Nzambe lelo e também a sabedoria de Deus il hoje faut répondre na mituna ya bato. deve responder às perguntas ou às preocupações das Je pessoas. ne peux pas parler du royaume Não posso falar do reino sans que bato bakota na royaume mpe babikela royaume. sem que as pessoas entrassem no reino e vivendo o reino. Et je crois, E à acredito, partir de la semaine prochaine, a partir da próxima semana, wana tokolobela penza dali falaremos na verdade comment Salomon azokota na bokonzi. como Salomão entra no trono ou no reino. Notion wana bato ebele baza nango te. Porque esta noção muita gente não tem. Bango bayebi kaka Nzambe alaki, E eles só sabem apenas que Deus prometeu. Deus falou. prophétie elobi. A profecia tinha Mais dito. bayebi te comment ya kotelema babanda kobunda mpo bakota na makambo Nzambe alobi. Mas não sabe como se levantar para poder entrar nas coisas pela qual Deus falou. Yango omona na kati ya bato koleleza ebele, É por isso, verá, no meio da gente há muitos komishukiseza ebele. há muitas preocupações. Sikoyo eske Nzambe aza moto alokuta? Será que Deus é mentiroso? Não. Makambo Nzambe alobi eza ya solo. As coisas que Deus tinha Le dito são problème eza que verdadeiras.
Mas só que as pessoas não sabem como entrar nas coisas que Deus tinha dito. Après avoir le testament, Depois de vos pregar o testamento, semaine prochaine, tu auras uniquement comment mutokokia kota. na próxima semana vamos estudando unicamente como alguém deve entrar. Parce j'aurai le temps de prier chaque jour pour les gens. E teremos bons momentos porque será minha obrigação de orar todos os dias. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Pour le royaume, nous avons été habillés dans le testament, le royaume de David. Na terre, na la lingara, soyez na terre, tu vas témoigner que le terre est le cas qui a quelque chose dans la vie. Porque eu não gosto de pregar apenas para as pessoas dizerem, não, nos pregaram a respeito do testamento do David. Mas o importante para mim quando eu prego, gosto que esta pregação manifesta-se dando a vida das pessoas. Moi je ne prêche pas l'évangile. Eu não prego o evangelho que parou na cabeça, entrando nos ouvidos, acabou. Isso eu não acredito. Eu acredito no evangelho que dá o conhecimento e fazendo alguma coisa na vida das pessoas. E eu prego este evangelho. E eu acredito que Deus nunca envia o seu servo em vão. Não acredito. Deus enviando o seu servo nos prega, escrevemos, acabou, não. Chaque passage à Mossali Nzambe, cada passagem de servo de Deus, é preciso acontecer uma coisa na vida do povo. É preciso dizer como Labão tinha dito vis-à-vis de Jacob, perante o Jacob. Jacob a essa explicação. Jacob deu uma explicação. Que banana coma aqui. E desde que cheguei até que volto. E as suas ovelhas chegam pouco. Mas pela minha passagem, Deus multiplicou as suas ovelhas. Moi je crois que le passage de chaque prédicateur, chaque ministre doit apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Amém. Eu acredito que a passagem do pregador, de cada ministro, deve levar uma coisa de mais na vida das pessoas. Vous savez pourquoi j'insiste comme ça? Sabe por que eu insisto assim? Porque muita gente não aproveita na passagem dos servos de Deus. E ele aproveita apenas no conhecimento. O que você quer que chegue na sua vida, que é aquilo que vai acontecer. Se você espera a revelação, terá revelação. Profecia, o conhecimento também terá. Mas também se aguarda pela uma coisa, filho de Deus, isso vai acontecer da forma que tu esperas. bozozela quelque chose à part malobazoloba, bozozela pe portion moko ya nzambe na kati ya bomoi. E quero que vocês também chegassem neste de saber que esperando do conhecimento também e receber uma coisa que você espera da sua passagem. Porque eu prego o seguinte. Eu prego Pierre, os Pedro, João, André, Tomás. Quando Jesus estava, tinha a libertação com limite. Há alguns casos que não conseguiram. Mas Jesus, é por isso na próxima semana, mesmo se tiver uma viagem, não viaja. Eu rogo que mesmo se tiver uma viagem, não viaja ainda. Na semana prochaine, tu vas Salomon na vie pratique. E na próxima semana vamos estudar como entrar no reino de Salomão numa vida prática. E eu acredito que isso mudará a vida de cada um. Jesus fez como? Tomando pão. E eu gosto do movimento pela qual fez. Olha a coisa que fez. Pegando o pão. E ele levantou. Poderia quebrar
Lá, abuka na sete mas não quebrou embaixo. atomboli Ele levantou abuki e ele quebrou. lipe ezobukama E o pão foi quebrado, na sete não é no chão, ntango mas atomboli quando levantou, abuki mas na altura quebrou apesi bango e deu-lhes, alobi wana eza dizendo que este aqui é o meu corpo. c'est-à-dire que nzoto na ye Isto é o seu corpo. ntango ekotombwa Quando vai ser exaltado, ekomata na golgota subindo no Gólgota ekopasuka na e rasgando no po meio, epesama epai ya bato trazer dado nas pessoas. yango moni ntango alongwe na se Quando saiu da terra, atombwami na likolo subiu no céu, nde voile dali o veio, epasu po rasgou-se elakisaka nzoto na para ye mostrar que o seu corpo, elongwe na se saindo da terra emati e subindo po na ekoma altura ya bato e dando a vida nas pessoas. siko ntango etombwami Quando levantou-se kati yango e ele quebrou, apesi bango dando-lhes, bazolia nini como o quê? balia nini Estava a comer o quê? balia nani E comia o que, Jesus? balia nini Comia o quê? balia nani Comia quem? balia nani Comia quem? seke ntango basilisi kolia yesu Depois de comer a Jesus, yesu alimwe Jesus desapareceu. akomi siko na kati ya pierre E entrou dentro de Pedro, dentro de João, akomi na kati ya toma dentro de akomi Tomás, na kati ya André. dentro do André. yango moya existe lisusu Não tinha como existir. seke ntango akufi Isto quando morreu, siko luka pierre aza procura yesu onde está aza Jesus. pierre loba Pedro mpo yo fala, koliaki para que você coma. João fala porque tu comeste. Tomás fala porque tu comeste. André fala porque comeste. yango frère E pierre por isso, irmão ntango Pedro, akomi na belle porte quando chegou na porta abele dela, parandika binga olhando o paralítico, naza na na leloko eu não tenho nada, oyo naza nango mas o que eu tenho, ngai pierre e eu, Pedro, naza eloko te não tenho no nada. naliaka wana Mas aquilo que eu comi, o que eu vou fazer com isso? Eu acredito, nandimaka motei acredito que o pregador, passage na a ye sua passagem, il faut apesa biso eloko ya é pierre preciso nos dar a coisa pela qual ele comeu. donc yo Tu oza eloko opesa não biso tem nada a nos elokolo dar. ozwaka quelque Mas chose como recebeste alguma coisa, nos dará esta coisa. nazomona bino na foi ya kondima quelque chose na passage ya bateki Eu vos levo a acreditar numa coisa em cada passagem dos pregadores. ondima ke Acreditar que motei ata exorte e pregador mesmo exortado, atei pregando na kati wana dentro desta il pregação, faut nzambe abima é preciso que Deus faça saia quelque chose na e vie fazendo alguma coisa na sua vida. est-ce que tout le monde m'a compris Barzilai Barzilai ayambaki David quand acolheu David quando? lobi tokota déjà na temps na ozonga Ontem já entramos no tempo, não vou repetir. ntango David akatisaki Jourdain Depois que David atravessou o Jordão, já expliquei nde ontem, ayambaki ye que foi recebido por ezali Barzilai na bambetu e veio com camas, na oleiros, bazungu com na panelas, babasa com pratos. sikoyo tala Olha, David ntango avandi na Barzilai David ao sentar com Barzilai, Barzilai ayambi David humilié recebeu David humilhado, parce que royaume porque o reino ebombamaki na kati ya David estava escondido dentro de David. mais David Mas David, naomona ye bazalaki lisusu ao vendo assim, não era mais rei. mais Barzilai ayebaki aza roi Mas Barzilai sabia que era o rei. Olha, ntango David alingi kozonga epai ya bandeko na ye quando David querendo voltar aos seus irmãos, tala eloko esalami olha o que aconteceu. atamboli na Barzilai Andou com Barzilai, atamboli na ye andou com Barzilai. ntango bakomi na Jourdain Quando chegaram no Jordão, David ifali akatisa po azonga David devia atravessar para voltar. po Barzilai Porque Barzilai azalaki na ngambo mosusu estava numa outra banda do Jordão. sikoyo tala eloko E esalami olha a coisa que aconteceu. ntango David akomi awa Quando David chegou no Jordão ayebisi Barzilai boye e disse aos brasileiros: tokende na yo vamos contigo. o nzambe Afinal, Deus akoki kosala te ke não podia fazer com que Barzilai akende na David Barzilai vá com David na mboka na ye na sua cidade. ye ifali azela royaume ya E fils ele deveria esperar, aguardando pelo reino do parce que filho. David ntango azozonga Porque David, ao voltar, c'est-à-dire
Qu'il disait, tozala David ozaki mokonzi, temos David qui est oreille, David akomi mosali, David qui tourne au cerveau, David azozonga. David qui volte. Il faut David azonga na Et libota na précise ye. que David voltasse nous sommes pas. Barzilai il faut suka awa Barzilai devait parer au Jourdain parce que pour qui, akozwa récompense na royaume pour que terre soit récompense, ça nous règne. ya Salomon. Du Salomon. Na bandeli koloba boye. Et répète, tu disais, Nabebela ngo na manière moko claire. il va falloir nous ma forme claire. Tala longo salami. On a qui acontece. Yesu alongwe na Jérusalem. Jésus saillit en Jérusalem. Azokenda na Galilée. Il doit être dans Galilée. Bon, biso tote ake voyage nyonso. Et nous, je prégagne que tout un viage. Ezali Et on prégação. Yesu azolongwa na Jérusalem. Jésus saillit de Jérusalem. Azokenda na Galilée. Et il doit être en Galilée. Mais prophète Jean lobi, Mais le prophète Jean dit, il fallait le cas na nzela ya basamaritain. et la précise passage pour la cidade dos samaritanos. C'est-à-dire, Qu'il disait, avant zonga la Galilée, antes de voltar na Galilée, il faut le cas na nzela ya et basamaritain. la précise passage pelo caminho dos samaritanos. Amo isso. Nakenda ote à la conférence moko. Fui pregando numa conferência, Expliquer mouvement ya voyage. expliquei o movimento desta viagem. Tellement monene na ye. Grande pregador veio Bon, bato musu bateya. dizendo outras pessoas pregam. Yo exemple. Escuta exemplo. Yesu azo voyager na ye. Jesus viajando. Bako bakomisi yango E lite. eles fizeram daquilo Bato que bakabi eza liteya. as pessoas gritaram, é o ensinamento. É o ensinamento, sim. Tenga na mo liteya de. Eu não vi o Bato ensinamento. bakomisi eza As liteya. pessoas voltaram a dizer, é uma pregação. Bato loba so moni bien te vatakini. Eu por isso falo, se não ver bem, fica em silêncio. Yesu azolongwa na Jérusalem. Jesus saindo de Jerusalém, Tire lobi alongwaki na Judée. a escritura disse que saiu da Judeia Azokenda na Galilée. e indo na Galileia. Mais il Mas faut aller na nzela ya basamaritain. era preciso passar pelo caminho dos Motune samaritanos. zaboye. A pergunta é o seguinte: Akoka nzela mususu te. eu não podia passar no outro caminho? Sikotala. Agora olha, Nazolo exemple pour comprendre le mouvement ya David. eu procuro um exemplo para poder compreender o movimento de David. Tango akomi epai ya basamaritain. Quando chegou nos samaritanos, Akuti libulu ya mai ya Sichem. encontrou um poço de água de Siquém. Yesu akomi awa atelemi. Jesus chegando lá parou. Tire lobi fatigué du voyage. A escritura confirma que cansado de viagem. Nzamba lemba te. Deus nunca cansa. Alala apete. Também não dorme. Mais somoni nzamba lembi. Mas basta de ver Deus C'est cansado. réalité eza. Isto é um ensinamento. Somoni nzamba lali. Se Deus C'est dormir, réalité eza. quer dizer um ensinamento. Ndenga nalanga na boatu. Da forma que dormir no barco, Ezali po ateya bango ke. era para nos pregar Nde que, nalali awa. da forma que dormir, Mopepe boya. o vento virá. Yango bayembaki na E por isso loyeso. cantaram, Alalaka te. não dorme. Alimbaka te. E também não Soki soki cochila. alali. Quando dorme, Mopepe boya. o vento virá. Yango na Golgotha. E por isso no Golgo, Batala mopepe. Po ali. olhando o vento, por quê? Alali. Porque dormiu. Donc nzamba kolala pamba te. Deus não pode dormir em vão. Akoki mpe kolemba pamba te. Não pode cansar também a Yesu todos. alembi. Jesus cansou. Sikoyo eloko asali nini? O que é que fez? Ayebisi bayekoli nyonso ali bokende. E mandou todos os discípulos dizendo: ide Bokeluka biloko ya kolia. à procura de comida. Atikala ta na garde du corps moko te. E nunca ficaram com pelo menos um guarda-costa, não. Bango nyonso bakei. Todos foram. Moko kuta mituna me mutuna te. Até não pode se perguntar Nde tokenda bo. da forma que nós Totika Yesu na nani? e deixando Jesus, porque não. Bango nyonso bakala. Todos foram. Oza Olha, moto esengo. eis um homem Oza moto feliz. esengo po ndima Eis liteyo um feliz. epesa tina eloko moko. Porque aceitou o ensinamento que dá a importância de cada ponto, de cada coisa. Esika bato baosote. Onde as pessoas saltam Nde esika nzamba alingi yo. é onde Deus te ama. Koma Yesu. Como Jesus, Atikala ye moko. ficando sozinho, Bayekoli nyonso e bakende. todos os discípulos foram. Sikoyo nalobela kwa frère assemblée de Eu saints. vou falar como irmão da Assembleia do Santo. Atinda bango te. E
atindaki bango te não enviou-lhes, abengalaka mas expulsou-lhes. po azalaki na rendez-vous na mwasi Porque tinha um encontro com uma seke mulher. likambo ya kobika na nga E o problema da minha nzambe salvação, azalaki na posa ya profete moko te Deus não precisava de nenhum azalaki mpe profeta, na posa ya motu moko te não precisava de ninguém, ezalaki ye moko tokutana na mas ye era Ele mesmo encontrar-se comigo. omonde bato bayaka na église Da forma que as pessoas vêm na koyoka igreja jean wili eza bien e ouvir João me William, koyoka mpe yesu yo moko eza na mas litema ouvir Jesus a ti mesmo é muito bom. kosala expérience Fazer uma seke experiência ntina azoteya boye da forma que eu prego, oyoki ka barévélation te ouvindo não apenas a me oyoki revelação, ye mpe alobi na motema na mas yo ouvindo Ele falar no teu wana coração. moto wana komi na niveau mosusu E este homem chegou num outro nível. abengani bango Expulsões. na kolemba wana Neste cansaço, mwasi moko aye uma mulher sikoyo apareceu. yesu asali nini Jesus fez como? atiki na mwasi atoka mai Deixando a mulher acarretar água. ayebisaki teke mwasi Não disse a mulher não. Deixando ela. mwasi atoki mai Aí a mulher tirou a água. atoki kaka mai te Não place tirou apenas sim, profeta. E levantando a atokoli água. kaka mai te Não apenas levantando. amemi na E carregando no seu ombro. seke ser oyo E este. azukaka na kotoka A te irmã não parou de tirar a yesu água. aza nzambe E Jesus já amen deu, já te deu. Não. azwi na liteya Tirando o ensinamento azwi yango e levanta. atie na lipepe Colocando o seu ombro. seke ye akomi mosali ya liteya Isto ela tornou serva do ensinamento. nde yesu ayebisi Ali mama Jesus disse: Mãe, pesanga mai dê-me de beber. ntango bazosolola na Ao mwasi conversar com a mulher, bayekoli baza wapi os discípulos estavam onde? bayekoli baza wapi Os discípulos onde estavam? omoni Visto? cetadire ke wana Quer dizer ali, israele aza te Israel não se ntango encontra. basolola na samaritene Quando falava com a samaritana, ezalaka na midi foi no meio-dia. pourtant aza fatigue Porque quando está cansado, asolola na mwasi conversando com a mulher, mais voyage ne ezalaki awa te e a sua viagem não era ali. awa napesa bino couleur mosusu Aqui vou dar uma outra cor. bon nayebisa bino ke bino efo bokesa na bato ya bitundu Porque já tinha dito que deve diferenciar-se com os homens do grupo de bato ya oração. bitundu yango ozwa liteya oyo E o homem do grupo de oração pode lobi levar. couleur mosusu ebibi Mas amanhã outra cor, depois da manhã outra yango cor. nde yaka preuve ke nzambe alinga biso E isso é a prova que Deus nos ama. ntango azosolola na ye Ao conversar com esta asolola na ye mulher, bayekoli baza te não havia. bayekoli mpe bandi koya O discípulo começaram a azosolola nde voltar. bayekoli bazoya Ao conversar com a mulher, os ntango discípulos viram. bakomi Quando chegaram, lisolo esili a conversa acabou. c'est que yesu Isto é Jesus. akokaki kolongwa te Não podia sair. nayebisaka bino strictement interdit Eu vos digo, proibido de raciocinar. jude Judeia, ya bino déjà awa já vos pedi aqui, c'est le lieu de la gloire é o lugar da glória. galilée c'est Galileia le lieu é o d'humiliation lugar de humilhação. eza ngai te Não sou eu. Jean chapitre 7 verset 1er João capítulo 7, jusqu'au versículo 3e verset até no terceiro versículo. longwa na galilée Saia da Galileia. soki olingi omonana Se quer oyebana aparecer, ser visto, kenda na jude vai na Judeia. seke jude Isso é Judeia. eza place ya koyebana É o lugar de aparecer. grande ville É o lugar da glória. oyo bato bayaka na coin na coin Que as pessoas vêm de todos os cantinhos. nayebisa motu moko ke Falei a uma pessoa aqui. baville eza ebele na israel Há muitas cidades em Israel, mais eza mpe na bagrande ville mas também tinha oyo bato cidades bayaka po maiores, bazwa information ya bon pela qual as pessoas vêm para poder ter a informação da cidade. na parle ya langa Falei em língua, né? se boyoki na binonga te Não ouviram. namoni bateki ka motu bayoki Parece que apenas o pregador que acompanhava. eza na baville mosusu Havia outras eza na cidades baville ya minene que são cidades maiores, bato nyonso bakendaka mpo bazwa information que todos vão para conseguir mpo a bakendaka na baville ya informação, mike para levar nas cidades pequenas. eloko eboma biso na assemblée de ser O que nos mata na Assembleia do Santo, naza fui perdão. na assemblée de ser Eu sou
Passando do mais sol. ville nyonso elingi la ville ya monene Imaginons todas as cidades que são maiores. soki oke na ville ezobenga monene wana Se for nessa igreja que se diz maior, information moke terá uma pequena informação. ayebisa docteur nakutala motu moko Como tinha dito o doutor, encontrei uma sango pessoa. eleki Havia tanta fama tosali na epartage e fizemos uma partilha. ayebi sorte ya balepre te Não sabe o tipo das Mulher da lepras, lepra, as cores das lepras. na ville atuli mo ville ya Perguntei, monene mas que é essa grande cidade? place bainformation eza te Onde Mas não há bacana, informações, sim. não há rotundas. te Não. ville ya minene Grandes cidades la place bacarrefour é eza onde tem rotundas. nalingi naloba te eza basala za mosusu baza minene E não mais je para parle de la dizer grâce que eu falo da graça, não é outro ser que et são je parle maiores. aussi des E églises também falo também das eza na igrejas. église mosusu Há algumas eza igrejas basala ngo bagrande que ville Deus fez delas grandes ezokoza cidades. information ya mboka Querendo receber novidade de informação Ok, do país ou do baluka país. bango te Não se mais preocupe. nzambe nde asala É Deus que fez. sikoyo jude E aí, Judeia eza place ya lokumu é o lugar da glória. place ya nkembo O lugar da glória. galilée Galileia eza place ya é komikitisa o lugar da humilhação. seke ti yesu azolongwa na Daí, jude Jesus saindo da Judeia azokende na galilée e indo até na Galileia. oyebi kotakenda Sabe onde aí foi? bien ke na ote yango te Apesar de não pregar. ti olobi eza place asalaka miracle ya vin É onde fez milagre de vinho. po miracle ya liboso yesu asala na Porque o mokili primeiro milagre que Jesus fez deja no kolongola mundo. mai tokomisa ngo E makili transformando água em vinho. me bakomprena ye te Mas não lhe compreenderam. sikoyo il faut Ela precisa azonga lisusu voltar-se de novo ali. fotama kosala miracle ya E mibale depois de fazer o segundo bakomprendre milagre, na miracle ya liboso compreender que até o primeiro milagre, donc yesu ti aya Jesus da forma que fez, azwa vi na ye e ele tomou sua vida, apesango lokola makila dando como me sangue. israele akomprena ye te Israel não compreendeu, atika bango deixando-lhes, aya epai ya bato mosusu foi em outras pessoas, amata na likolo subindo no céu. siko mpo azonga Para kuna voltar ali, il faut asala re moko é preciso fazer uma epai ya paragem bapaya e nos seke pagãos. mpona biso lelo E limbonga nós, as nações da oyo igreja, totangamaki que te nunca fomos contados, biso nde toza lokola mwasi e nós somos mosamaria como a mulher oyo samaritana, efali alemba pela qual ela mpona precisa molemu na ye cansar, biso tomonisa e para ela a sua fraqueza que nós manifestamos. siko lisolo na biso oyo E essa nossa Israel aza conversa, te Israel não está. lisolo na biso oyo Esta nossa conversa, Israel ayebi te Israel não sabe. voilà l'état de Barzilai Eis aqui o tempo de Barzilai. mais ntango akosilisa na ntan na Mas biso depois de terminar com o nosso il tempo, faut akende na é kana preciso que vá em Canaã, place achangeaki mai na onde vino transformou água em vinho, mpo asala deuxième miracle para bakila fazer o segundo milagre para ser acreditado. c'est-à-dire que calendrier Isto tozoyekola é o calendário que nós eza estudamos. nde marche ya yesu É kristo a marcha de Jesus Cristo. siko ntango akomi awa E quando chegou ali, asololi na mwasi conversando com a mulher, mwasi a mulher akomi liteya na mboka tornou-se pregação na sua cidade. yesu avandi na bango quelques jours Jesus ficou com ele alguns après dias. ça continue voyage Depois continuou a sua viagem. yango tolobi ke Dali dizemos que mwasi a mulher akokenda na yesu na kana nunca te irá com Jesus em Canaã, Galileia. il faut yatika É preciso ficar, c'est ça Barzilai porque Barzilai akokende na david te não irá com Davi. ye fo atikala E ele deve ficar apesi david kaka mutu moko dando a Davi apenas uma pessoa. akende me ye atikali Mas e ele ficou. atikali pourquoi Ficou por quê? parce que récompense na ye ekoya na se Porque a sua recompensa virá depois. kolo apambola biso Que o Senhor nos abençoe. kolo apambola biso Que o Senhor nos abençoe. siko toavance tolobi boye Dali avançamos dizendo: eza lokola moïse é como Moisés, atiki bandeko na ye deixando seus irmãos, aye epai ya sefora foi até na Zípora. avant zonge epai ya sefora Antes de voltar na Zípora, avant zonge epai ya bandeko na antes de tito voltar a seus irmãos po Arias, atika sefora deve deixar a Zípora azonga kuna e voltar a seus irmãos. exactement Exatamente eloko ekomelaki joseph na egypte a coisa que aconteceu com José no Egito. avant ekomelakisa epai ya bandeko na Antes de ye se manifestar a seus irmãos, azwi mwasi na ye abombi ye e ele pembeni escondeu a sua mulher de lado. siko david ntango akatisi E jourdain Davi, depois de atravessar o Jordão, abosani
Barzilai te. E ele não esqueceu-se de Barzilai. Il faut É preciso Salomão asala appel fazendo a na chamada bana ya Barzilai. dos filhos de Barzilai. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque papa na bango ayambaka David. o seu pai tinha recebido David. Bandeko avant na avancer, Irmão, antes de avançar, nazokanisa Yesu eu lembro Jesus azotinda bayekoli enviando os seus discípulos, azobisa bango bokende dizendo: ide, boteya royaume pregai o reino. oyo akoyamba prophète Quem vai acolher o na profeta? qualité ya prophète Na qualidade do profeta, akozwa récompense ya prophète. receberá a recompensa do profeta. Motuna na ngezabu A minha pergunta é o seguinte: koma bato bake boteya ebele como foram pregar me muitos, bato bayambi bango mas os que lhe recolheram bayamba prophète apenas recebam o profeta? sekata baza ebele Apesar de serem muitos, mais soki moto andimi Pierre se alguém aceitar a Pedro, ayambi prophète, e isso a recolher. soki moto ayambi Se Matthieu alguém receber Mateus, recolhe o soki moto profeta. ayambi Jacques Se alguém receber profeta. João, Só recebe o você profeta. Tomás. Se alguém receber Tomás, recebe. Isso é, todos eles ne parlait que d'un prophète. falavam apenas um profeta. Yango na foi na biso tondi É por isso baka na nossa fé ata acreditamos, batei baza 5 000 mesmo tivermos os 5.000 pregadores, na minoko na bango na sua boca ezalaka prophète moko. apenas um Et profeta. le prophète là E este c'est le profeta Seigneur Jésus. é o Senhor C'est lui Jesus. le roi. É ele que é o rei. sikoyo motu nyonso ayambi Todo biteya alguém que aceita a pregação, nzambe apesa bino intelligence bocomprendre nga bien mpo nalingi nazala simple lelo. que Deus nos dá inteligência para poder compreender, mas porque quer ser simples. motu nyonso ayambi liteya Todo alguém que aceita o ayambi kaka ensinamento, te não apenas recebeu, asaleli liteya. e praticando o ensinamento. naexplikaki lobi vieillesse, Ontem expliquei a velhice. c'est-à-dire que motu ayambi Quer liteya dizer, quem recebeu o liteya ezwi ensinamento, makasi o na ye ensinamento toma e sua força, produire vie. produzindo vida. ata akufi lelo azwi bituka te Mesmo morrer hoje sem viaturas, récompense na ye ezali. mas a sua recompensa lhe aguarda. Peut-être nakolobela eloko moko Talvez falarei de uma coisa. mbala mosusu Talvez bato oyo baza faible os que são fracos bakoki kocomprendre te me na kobandela mpo bocomprendre não, talvez não vão compreender, mas vou repetir-me para poder makambo compreender. nyonso nzambe alaka biso Todas as coisas pela qual Deus nos prometeu, ozomona mokili te. nunca teremos neste mundo. Omoni, nina mbele nzambe. Viste, amém, é pouco. makambo nyonso nzambe alaka biso Todas as coisas pela qual Deus nos prometeu, ozomona mokili te. não receberemos neste mundo. mpo abraham Porque Abraão, nzambe alaka ye Deus lhe prometeu, atamboli na nzambe andou com Deus, me asalue mosika mas saudou de longe. mpo na ye abraham alali Para ele, Abraão dormiu, nzambe abosani te mas Deus não esqueceu. kino akozwa. Até que receberá sua C'est que recompensa. si nandimi E évangile até que eu acreditei nesse nazoyeba evangelho, ke lokwa nayambi davidi ya solo sabendo que como eu recebi David verdadeiro, naza na récompense eu tenho a minha recompensa, mosusu outra, nazozwa yango lelo e vou receber hoje, misusu outras, nazwi nano te e ainda não recebi, misusu outras ata ainda. natikali na 10 secondes Eu vou nakufa ficar com 12 segundos para morrer. nakochange confession te Nunca vou mudar a minha naloba ke confissão. nzambe aza malamu Direi que Deus é bom. makambo alaka As coisas que Ele prometeu ekokokisama vão cumprir-se. c'est-à-dire Quer dizer, ata namoni nyonso sikoyo te mesmo não ver todos, Abraão, longwa na mboka na yo sai da tua terra, kende place na kolakisa vai onde eu te mostrarei. semaine prochaine oza Na próxima semana não falo. ifale nzambe ayebisa ye Era por Deus lhe diz, longwa na oja ende sai hoje so ainda. okomi na kuka Quando chegar na cuca, okita vai descendo, mati subindo, okomi São Paulo e chega em São toyokani Paulo. nzambe aloba bongo te Deus não disse nzambe aloba assim. bima Deus disse, sai, kende ide. place na Onde kolakisa eu, Deus te mostrarei. mpo nzambe ayebi ke moto aza faible Porque Deus sabendo que o homem é fraco, soki afacilité otashi makambo se nyonso ele facilitar tudo de uma vez, oza négligent vai ser negligente. yango ere moko botambola Pode andar assim, omoi lokwa nzambe te vendo como não é me Deus, so okanisi elaka mas quando pensando na promessa, é apenas o yango na Deus. pokwa lelo na ye nayebi
ayebisa yo ke Neste attaque de cœur te disait lokolo ndima David ya solo comme acceptage du verdadero la David. récompense. A sua recompensa existe. Frère l'église na biso moko Um dos nossos irmãos da soki igreja, azalaka lelo se estava hoje, bato ebele nde balingi bandima ye te. muita gente não poderia. Heureusement mpe acreditar kazali bato mpe bandimaka ye kaka nele. te. Infelizmente, existe mais. Boyebi frère Sabe, yango boyebi ete bato ebele balingaka ye te. Makambo Paul alobaka wana kandila as coisas que Paulo tinha dito, mpo makambo mosusu frère Paul aloba porque algumas coisas que não Paulo abaluwa tinha mpo na dito, nde eza matabisi. e a morte para mim é Comme uma. c'est là le ambassadeur. Donc Paul yo Paulo, você libala eza matabisi te. e o casamento Bongo eza não matabisi te. é uma Mabaliwa mpo na nde eza matabisi. e a morte para mim é um galho. Nalingi mutu nakufa nakende pa yo oza Eu l'esprit de até mort. Paul oza l'esprit de quero. mort. Você tem o espírito de amor. Yo oza l'esprit de mort. Você tem o espírito de amor. Paul aloba bi bon Desse. Paul nazwi A graça que eu recebi nabala na nga te. para não casar Oza na esprit ya célibat. tem o espírito de celibato. Récompense oyo nzambe azopesa A recompensa que Deus dá eza otele ya makanisi na biso. está para além do nosso pensamento, Eza otele ya bakalkile na biso. para além de nossos cálculos. C'est-à-dire Quer dizer, moto ya yambi Yesu alguém que recebeu Jesus aza na récompense ya solo wana tem recompensa nazobasile bino ke verdadeira. Aqui eu explico o que moto nyonso ya yambi liloba todo aquele que aceitou a azosalela palavra, liloba praticando a palavra, bato bakobosana yo as pessoas vão te bato esquecer, bakoyeba yo te as pessoas não vão te mais na souvenir ya nzambe mas nas lembranças de Deus, Ozali. você existe. nzambe makambo mosusu abongisela biso Deus, outras coisas que Ele preparou para nós, tokoyeba yango saberemos, makambo mosusu tokosimba e outras coisas tikala bengaka frère Paul frère na biso deixa-me chamar irmão Paulo. abiki Nosso sikoyo irmão. makambo nyonso tomona ezaka miroir Todas as coisas que estamos a viver, estamos a ver, é um espelho. ata osombi motuka Mesmo comprar uma viatura, ata ozwi mbongo mesmo ter dinheiro, mais récompense ya solo mas a komonana recompensa mokolo verdadeira, tomona yesu no dia que veremos a aopakisa Jesus, biso lia miso vai na biso limpar as nossas tokovanda lágrimas. pembeni na ye Assentaremos ao seu tokozwa lado esengo moto akobotola e te teremos alegria que nenhum homem receberá. wana tokoti na récompense ya solo Dali entraremos na verdadeira recompensa. lelo nalingaka na biso elikia Hoje quero apenas te dar a esperança. koza na bato mosusu baotambola Porque a pessoa que anda, makambo esimba te as coisas não estão a dar certo. alembi na E ye ele cansou. kolemba te récompense Não cansa porque a recompensa. Amém. david abi David diz: barzilai Barzilai makanga e acolheu-me. obosana bana na ye te Não esqueça dos seus filhos. kobosana bango te Não esqueça, Salomão, dos seus mpe filhos. akoprecise E precisa balia na mesa que na ye. comam na sua mesa. Matthieu Mateus. papa tangela biso po to avancer rapidement Leia para podermos avançar rapidamente. Matthieu chapitre 8 verset 11 Mateus capítulo 8, no seu versículo 11. wana totangaki yango lobi tozobandela po togana Vamos temps repetir para ganhar o nosso tempo. toke rapidement Vamos rapidamente. Matthieu 8 11 Mateus 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacob no reino dos céus. c'est-à-dire récompense David azoyebisa Salomon Quer dizer, a recompensa pela qual David falava a Salomão, il faut avandisa bana ya para barzilai na poder mesa fazer assentar os filhos de Barzilai na mesa, nous comprenons que c'était le royaume compreendemos que era o reino. maintenant ce royaume E agora este reino, nazozonga nsima te eu não estou recuando. talanga s'il vous plaît Olha-me, por favor. parce que awa eza place ebomi bato ebele Porque aqui onde matou muita gente, le royaume c'est un processus o reino é um processo. bato ebele bazokanisa Porque muitas pessoas pensam royaume ekozalaka reine o millénaire reino é um reino milenário. Não. Esther O Esther a commis déjà reine já tornou-se rainha, mais amoni nano roi te mas ainda não viu o reino.
Ruth Ruth akoti déjà na makolo ya Boaz já chegou nos pés de Boaz, akomi na no mwasi te. mas ainda não tornou-se a mulher de Boaz. Évangile O so evangelho, moto ayambi yango quando alguém recebe, akoti na royaume. entrando no reino, Preuve ezaka akoti na royaume, prova é que entrou no reino, il ne vit plus de lui-même. não vive dele mesmo. Oyebi autrefois Sabe, outra vez, okoka osala kindumba poderia fazer a oposição, osumuki pecado, oswani e tiesa à querendo, l'aise. e sente-se em paz. Mais moto akoti na royaume Mas quem entrou no reino, soki aswani quando contenda com alguém, ayi roi bandokona e o rei vai roi condenar, ezali te. porque o rei Ou só é o depois. ensinamento. Porque soki afingi quando insulta, ofingi po ani. insultaste So por quê? akweli na kindumba Quando é Ou cai pode. na fornicação, soki por moto quê? ase sentir yango te Se alguém não sente essas Azar coisas, não ainda está fora do evangelho, do reino. ezali kamosu azobunda nango na motema. A coisa que combate com Nous ele no sommes déjà coração. dans le royaume, Já estamos dentro do reino, mais ce royaume mas este reino va marcher. vai andando. eza lokola bato bandimi Vê David como as pessoas receberam qui David. est le roi Quem é o David. rei David? Ils sont déjà dans le royaume, Já estão dentro do mais reino, bazotambola na ye mas andando com na ele bavale nos na vales, bamontagne. nas montanhas. So oyebisi bango ke Sauli mokonzi Se bandima dizemos te. Saulo que é o rei, o rei C'est David. é o David. Ata toza na ye na lubwaku, Mesmo estamos aqui no ata vale, tozoyemba na ye. mesmo cantamos com Le ele, roi, o c'est rei David. é o David. Ici, je parle de l'expérience que les gens doivent faire avec le Seigneur. Aqui eu falo uma experiência que a gente deve fazer com J'ai Jesus. reçu Jésus dans ma vie. Eu acolhi Jesus, Même si les choses ne marchent pas, mesmo que as coisas não il estão reste andando, le roi de mon e cœur. ele permanece o rei do meu Je ne le coração. changerai jamais. Nunca mudarei. nalakisa bino lobi comment makanisi ebundisaka royaume. Mostrarei-vos amanhã como os pensamentos combatem o reino. Aussi longtemps que moto aza na kati ya mokili, Enquanto que o homem vive no mundo, eza l'exercice moko osala te mpo não makanisi há ekima. exercício que vai fazendo para que os pensamentos saiam. Makanisi fora. oya ntongo, Os pensamentos virão de eya na manhã, midi, do eya na meio-dia, pokwa, de tarde, eya na butu. de noite. Eza ennemi ya royaume. É o inimigo do reino. Mais nalakisa bino comment korepousser Mas makanisi. vos mostrarei como rechaçar os pensamentos. Donc Yesu Isso é Jesus, oyo aza mokonzi, que é o rei. il a aussi des ennemis. Também tem os Oyo inimigos, tobanda mpenza koyekola bango. pela qual vamos começar a estudar. Sikoyo roi E wana agora este rei, tozotambola na e ye, andamos com ele. eza te ke Não é como royaume o reino, ekozalaka reine ya mila. é como o rei de Milano. yango bato mosusu balobi É por isso as pessoas soki dizem, balobi mesa se dizer a mesa, seke eza nde reine millénaire. isto é o reino milenário. Não. C'est-à-dire bato bayambi Quer Yesu dizer, os que receberam Jesus, lokola barzila yambaki David como o Basileia acolheu a Jesus, baza na a David, barécompense. tem a recompensa. Exemple, Exemplo, église d'Éphèse, a igreja de Éfeso, à celui qui vaincra a quem vencerá, nakopesa ye droit eu lhe darei o direito ya kolia arbre de vie. de comer a árvore de vida. Simirne, E Simino, à celui qui a vaincra quem vencerá à souffrir seconde mort. e nunca sofrerá a segunda morte. Pergame, Pérgamo, à celui qui vaincra a quem vencerá, nakopesa caillou blanc, darei uma pedrinha mal branca caché. e a maná escondida. Thyatire, E à Tiatira, celui qui a vaincra quem vencerá, nakopesa makoki darei a capacidade de nakopesa força toute la nation par verge de fer. de apresentar todas as nações com uma vaga. Sarde, à Sabe, celui qui a vaincra quem vencerá, nakosala ye colon. e ele falei de C'est-à-dire uma coluna. nakozala na vêtement blanc. Terá um vestido branco. Philadelphie, E Filadélfia, à celui qui a vaincra quem vencerá, nakopesa ye clé ya David. darei a chave de David. Laodicée, Laodicea, à celui qui quem vaincra vencerá, avanda na trône. assentará no trono. Omoni, Viste? nyonso eza ba récompense. Todos são as recompensas. C'est-à-dire Quer dizer, kobanda na arbre de vie começando pela árvore da vi vida na trône. até o trono. C'est ça la marche. Isto é a marcha. Mais lelo Mas hoje, nana avandi na trône.
Quem está sentado no trono? tovandi na molimo Estamos pelo Espírito, mais tovandi na note. mas ainda não assentamos. Est-ce qu'on me comprend? Não são C'est-à-dire vie chrétienne a vida cristã eza vie ya espérance é a vida da experiência, parce que toyambi liloba porque recebemos a na palavra. kati ya liloba Dentro da eza na palavra barécompense. tem as suas recompensas. Récompense yango E esta recompensa eza na marche. tem uma marcha. Arbre de vie A árvore da vida. tozongi déjà na Eden. Voltamos no Éden. Verge de fer E a vara de ferro. toza na reine millénaire. Estamos no reino C'est-à-dire milenar. que Quer dizer que elingi seulement koloba é para dizer que kolonga liwa vencer a morte eza récompense. é a recompensa. Koreye na Yesu Reinar com Jesus eza é a récompense. recompensa. Kovivre seko na seko Viver para toda Eza eternidade recompense. é uma mais recompensa. récompense wana E esta recompensa ekobanda te não vai começar na reine millénaire no reino mais milenar, ezobanda mas começa quand nous sommes enlevés. quando fomos arrebatados. C'est-à-dire Quer dizer, enlèvement de o l'église arrebatamento da eza igreja déjà débit à récompense pour ceux qui ont reçu la parole. é o princípio da recompensa para os que aceitaram a palavra. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Bana ya Barzilai Os filhos do Barzilai il faut bazwa ngolu é preciso achar a po graça bandimaki ngolu porque aceitaram a po graça, basalelaki porque ngolu praticaram a graça. nandimaka te Eu não acredito moto andimali te alguém aceitando o mais ele ensinamento produire vie na e kati o na ye te ensinamento não produzir a akomika vida te e nunca vai se salvar, ata aza moteyi mesmo sendo ele pregador, akomika te nunca vai se salvar. eloko ezomikisa biso Porque nos salva, oyo tozozwa ngolu que nós achamos a graça, po table ya salomo porque a mesa de eza Salomão mpo na biso te não é para nós, mais lokola tondimaki mas roi como aceitamos o ensinamento, toservaki roi servimos a rei, nde misala malamu dali as wana boas obras que nzambe praticamos, akokanisa Deus vai se lembrar. nalingi na exhorte motu moko É para exaltar alguém aqui. oza na poso osala misala malamu na eglise mpo babetelo maboko Não precisa fazer boas obras na igreja para ser aplaudido, não. lokola tosali deba na bafrere moko Como fizemos debate com alguns irmãos, babi pasteur dizendo, pastor, babofuta ye te não estão lhe pagando. nzambe na likolo ka moto E afuta ye Deus não sei que vai. babi olobi bien Eu disse, falaste nzambe na bem. likolo ka moto afuta E ye Deus po apenas que mosala paga. tosalaka Porque a obra que nós fizemos, moto akoka afuta biso ninguém vai conseguir nos pagar. sikona na olesa ndako E quem vai alimentar a sua na casa? ye nzambe Disse Deus ele mesmo. nzambe aka olesa ye E nde Deus vai lhe alimentar como? tout ce que nous faisons Tudo quanto nós fizemos, récompense eza existe recompensa. ese eza na motu mo azoyokanga Será que alguém vai eza acompanhar? na motu mo azoyokanga Será que alguém que vai acompanhar? soki na jeûne Se eu jejuar, si nazoyoka bavertige e wana sentindo tonturas mpe melosila e o fôlego acaba talvez, paster atiaka maboko o pastor vai pôr me na mão. mokolo mosala azali Mas o dono il da est obra existe. capable de me récompenser É capaz de recompensar-me. se makambo tosalaka awa As coisas que nós fizemos ezala aqui bajete não são brincadeiras. ezalaka mpenza vie na biso mobimba É a nossa vida et inteira. nous sommes dans l'obligation d'attendre la vraie E récompense estamos na obrigação de esperar, aguardando pela verdadeira recompensa. récompense ekosalama ndenge Recompensar acontecerá como? 1 Thessaloniciens chapitre 4 1 Tessalonicenses capítulo 4, verset 13 versículo 13, jusqu'au 17e verset até no versículo nandanga 17. parce que nakozala molai te mpo nalingi tosambe Acompanhe-me, porque senão serei longo, porque quero que nós oracemos. yoka awa très bien Escuta aqui muito bem. nalingi kobanda koexplike comment récompense wana ezobanda na temps Eu quero explicar como esta recompensa acontece no tempo. mais il faut napesa yo écriture moko mpo É comprendre preciso dar-te uma escritura para poder compreender. Tala. Olha, jérusalem ezalaki boye Jerusalém era nesta forma. yesu abandaki kokɔta na jérusalem Jesus andava a entrar em Jerusalém, me kolia mas comer. ere moko akobima na betani yake kolia Saía, ia até na Betania e comia. landa mouvement Acompanhe este movimento. na betani Na Betânia eza epai ya balazare é na casa de Lázaro. sikoyo lazare mwana mobali E moko o Lázaro, jovem, me aza na ba2 sœurs mas tinha duas irmãs, marie Maria na marte e a Marta. oyo likambo kitoko Isso é uma coisa donc linda. marie Maria, ye ela
asepelaka kovanda na makolo ya Yesu. Il est la gauche de sentar-se nos pés de Jesus. Mais Marthe, Mas Marta, por sua vez, serve a Jesus. mais mwana mobali na ndako oyo Mas este mancebo nesta komona casa Lazare. chamava-se Lázaro. Azali mpe molingami ya Yesu. Era também amado de Jesus. Yesu toyebi kaka aliaka na ndako. E bem sabemos que Jesus comia nesta casa. Mokolo moko alongwe. Dia saindo desta casa, isso é uma coisa linda. Que o Senhor nos abençoe. Absence ya Yesu, A ausência de Jesus, Lazare mandobe. Lázaro adoeceu. Marie motobela te. Não foi a Maria que Marta. adoeceu, nem a Marta, Mais Lazare mandobe. mas Lázaro. Lazare bandi kobela. Lázaro adoeceu. Yesu aza absent. Jesus estava ausente. Sikoyo E agora batindeli Yesu sango. enviaram uma mensagem a Jesus. Et puis nasepelaka na formule yango batindela Yesu. E eu gosto da fórmula que enviaram a Jesus dizendo: Yesu Jesus, mutolingaka aquele que tu amas azobela. está doente. Baloba te azobela yaka. Não disseram que está doente, venha. Não. Baloba te yaka. Não disseram venha, não. Leia bem. Mutolingaka O homem que tu amas azobela. está doente. Sikoyo Yesu. Dali Jesus, Est-ce azalaki médecin? Yesu azalaka médecin? Jesus era médico, Azalaka médecin? era médico, Azalaki infirmier? era enfermeiro. Mokolo moko bato ya masumu baye pembeni na ye. Dia os pecadores vieram até o seu lado. Baye Vieram. bapasteur ya église wana ya kala. E até os pastores daquela igreja antiga. Moto oyo E este azala homem mosala ya Nzambe te. não é o servo So de azalaka Deus. mosala ya Se Nzambe. fosse servo de Deus, Ayebeke bato baza bato ya masumu. todos são pecadores. Yoka réponse ya Yesu. Escuta a resposta de Jesus. Médecin O médico alaka nde mpo na mamalade. vem para os Oh, doentes. sikoyo médecine Mas a medicina eyosala nini na vem lisumu? fazendo o que com o Aseke pecado? maladie ya solo. A verdadeira C'était le doença péché. não é Mais pecado. le vrai médecin, Mas o verdadeiro c'était le médico Seigneur era Jésus. o Senhor Jesus Donc, il Cristo. est un E médecin ele que é solo. o verdadeiro Moi, il médico fallait guérir. que queria Donc, il curar. va voir Lazare obéla. E depois tu dizer que o Lázaro Papa dit está que il y a doente, des motos en médecin. sabendo que ele que é o médico. Sauf que moyen que t'attends obéla. Só que não tinha como ir enquanto ele estava doente. Só autant que jour au monde. Se ler os dias, verá. Avant de 2 E jours. ele ficou ainda 2 Banda dias. vai avisar Lazare obéla. Desde que recebeu a mensagem, À l'église 2 jours. passando 2 dias, A mouvette a bougé. não se moveu, não se deslocou. Si Lazare a kufa. Até que o Lázaro morreu. Lazare tanga a kufa. Ao morrer o Lázaro, Il ne se voit à l'hôtel. e ele também levantou-se, Ali bon. dizendo: Pour la biso na la o nosso amigo está Ali dormindo. Está dormindo só. Ali no ba kufi. Que eu dizer morreu. Siko mama ndi OK. Começaram a ir. Na 2 jours asalaka liboso. Com os 2 dias que já tinha Na feito, 4 jours Lazare com os asalaka 4 dias que o Lázaro fez na terra, sans peur d'être contredit. sem contradizer, 6 jours et coquille 6 dias chegaram à Kobe. e ele chegou. Ndako ya liaka A casa pela qual comia, azozonga. voltando, Mais tant azozonga, mas ao voltar, azonga lisusu te po alia. não volta para comer, sim, profeta. Azonga po aseki. E ele volta para a casa do Sansão. Ressuscitar aqui, Moto ya yambali. o homem que lhe colheu, Grâce à bandai koli. onde ele comia. Kape ngana ndimage Yesu aya te tango biso tobela kaka. E eu aceito que Jesus não veio apenas quando nós estávamos Mais doentes, azelaki biso tokufa. mas esperou que nós, Bongo iya. que ele venha Esa bongo ya. e dava vida. Gloire au Seigneur. Glória Siko a yoka Deus. yoka yoka. Agora escuta, escuta, Aseki escuta. Lazare. E ele que ressuscitou Lázaro, Eloko ya esembo. a coisa alegre, Sima kosekisa Lazare. depois de ressuscitar Lázaro, Bamati na mesa. subiram na mesa Bato ya misusi bamona. Bavandi na e mesa. assentaram na mesa, Babandi kolia. começaram a comer. Yango tanga asekisa moto. Bopesa biloko Quando kolia. você lhe dá de comer, Rapport nini eza kopesa biloko. qual é a relação que existe dar-lhe de comer? Namonaki yango ntango naza na Afrique du Sud. Eu vi quando estava na África do Sul, Pasteur moko aventure. pastor aventureiro Asali aventure aosekusama. fez a sua aventura de suscitar alguém. Siko mpona yaka nisike mpe Yesu apesa biloko kolia. Como Jesus deu de comer, Bopesa mpe biloko e dá kolia. também de comer. Baya kosala kete nsima ezalaki bafata. E na final era uma brincadeira de mau gosto.
Visto? nzambe apesa biloko kolia na ntina Deus deu comida, tem não morreu. mpo ntango moto akufa na ete Quando o homem morreu no Éden, ata ntango akufa na ete quando Adão morreu no abenga Éden, na ye foi expulso, apekisa ye biloko e kolia proibiu-lhe de comer. arbre de vie Árvore da vida, não siko comer. ntango ya ye Quando ele veio, asemusimu dando-lhe a vida, azomisaka biloko teve milagre de comer. bake na ye kosala Para mosala dizer que oyo veio fazer aonde que eu comecei. Est-ce que tout le monde me comprend? Si ma concept, d'habitude, ce qu'on comprend. Não sei se compreende, depois da Si ma ressurreição, concept, ça. depois da ressurreição de Lázaro, Tu es lobby? é que estou ali. Yesu aye lisusu Jesus veio de novo, avandi likolo ya mesa. assentou-se na mesa. Na cocaïna te, malheureusement na olukaka Eu attend. poderia pregar, mas procuro Avandi tempo. likolo ya mesa. Assentou-se na mesa Na Lazare. com Lázaro. Siko sango malamu eza E te. a notícia boa, Bato bazoya as pessoas vinham, balandeka Yesu te. não seguiram a Jesus. Baye pe Vieram também mpo na Lazare. por causa de Lázaro. Banotala. As pessoas olhavam, Batali Yesu. olhando Mais Jesus. bafiki na Yesu. Não, Miso na bango Jesus. nyonso na Os Lazare. olhos fixados Bazo no Lázaro. kalwa. Ao delegado, Ebele. muita gente Babongola mitema. e converteram Mpo bamoni Yesu te. porque não veio Jesus, Mpo bamoni mas Lazare. por causa da ressurreição de Lázaro. Ngala ndima mpenza Eu lelo. acredito sim, profeta. Soki tosekwi. Se hoje nós Liloba Nzambe ressuscitarmos esekwisi e biso. a palavra de Deus nos Bato ressuscitar, baoya. as pessoas virão. Baonandaka liloba te. Não acompanhar apenas a Baomona palavra, te vi. mas verão a vida. Amém, amém, que Deus nos deu. Tozomi sikoyo na E temps. voltamos no tempo. C'est-à-dire, Quer dizer, lelo hoje toyambi Yesu. aceitamos Jesus. Yesu toyambi. Jesus, pela cura que recebemos, Azwi quelque chose dans nous. e ele tomou, recebeu alguma coisa Je de parle nós. de quelque chose, c'est-à-dire la nourriture. E eu falo da comida. nayebi te soki no bondimaka Yesu aya na mokili koluka biloko kolia. Não sei se vocês vão acreditar que Jesus veio no mundo à procura de comida. Peut-être bondima te na explique. Talvez não vão aceitar vos Jean-Baptiste abanote ya baki. João Batista começou a Bobomona pregar. mitema. Arrependei-vos. Nzeto ekobota mbuma. A árvore que não vai Mbuma mpona produzir nani? Mpona ye. fruta para Mpo não nsima ya Jean-Baptiste. porque depois de João Mokolo Batista, nzete azalaki. o dono da árvore estava. Okopanga te. Não compreendeu. Yango ntango aye Quando veio, akia epai ya balazare foi na casa de Lázaro, abimi saiu, amoni nzete moko olhando afiki uma Abandou figueira, okende, começou a akatisaka olhar akuta e mbuma. pensando que encontrará mbuma fruta, te. não encontrar fruta. yo nzala na yo na nzete oyo. A tua fome nesta árvore da Nzete figueira, ayo. e esta figueira é tua, sim. akokuka mbuma na nzete ya motu te. Não pode acolher fruta Sabe, numa árvore nzete oyo alheia. yaki aye. E esta figueira pertence Solo a akuti ele. mbuma te. Como não encontrou a fruta, e ele amaldiçoou Israel. Israel. so kozaba na Abraham. Se e na final são Wapi vidas, misala ya Abraham? onde está Job C'est la même Abraham? besoin mona misala. Precisava ver as Lokola obras mbuma. como C'est fruta ce qui l'attire. e que atrai. Mais lokola kuta te. Mas como não encontrou, Dans une maison qui s'appelle l'église. numa casa que se chama, cujo nome é igreja, Akuta viwa. e ele encontrou esta Yango fruta. akoya É por isso virá pour ressusciter. para ressuscitar Celui qui avait crié. aquele que tinha Et puis bato acreditado. bamanifestaki vi ya parole. E os que manifestaram a vida na nakosuka palavra wana te. não vai parar por ali Akoya e lisusu. virá de novo Kozwa Lazare. tomando Lázaro Amata na ye na e mesa. subindo com ele Po na mokili mesa mobimba bamona para que ye. o mundo inteiro veja o Lázaro. Na explique bino terre à terre. Eu vou explicar até a terra. oyebi bafrere oyo bazalaka Alguns irmãos que são afinga mwasi na ye insultando a sua mulher. nazwaka yo boye te. Eu não não era assim ese quando ezozala na assim. famille na bino. Quando se era na sua família, podia estar assim. tala na yo foto na yo. Olha a tua foto. so basoni moke bandolakisa E bango. quando mostra as pessoas, atiaka monoko. e ele manda Tala a bem boca, azalaka. olha da forma que é. ese mpana bango baza na motuka. Será que na casa dela tem viatura? Ou oyo aza carro? mobali te. Esse não é o homem. yango nzambe avant É por isso que Deus já apesa mobali mwasi dar ao homem e à mulher, alekisa ye no banyama passou primeiro os animais. ayeba soki akopesa bango Sabendo se será capaz de aprende dar os asaleli ye homens. mwasi. Depois vai formar a Maturité. mulher. A maturidade. c'est-à-dire mwasi mpe omona Quer dizer, a mulher também. alebi na ndeke azwakanga sali te. E Seu aí, ensinamento. esta irmã não conhece o ensinamento.
il faut azwanga bongo deve me receber assim. pour bolimazala kosala te Porque o amor não é coisa de je te amo. eza processus É um processo. na kati ya je t'aime Dentro de eu te amo, kopesa mbongo ezali dar na dinheiro. kati ya je t'aime Dentro de eu te amo, kosukola mwasi ezali e na kati ya lavar je a mulher. t'aime Dentro de amo te, na kati ya je e t'aime arranjar arrumar a mulher. kokomisa lokola yo ozali E fazendo como você, dentro de eu te amo, kokotisa na e kembo fazer entrar na glória. yango frère Paul alobi E por isso que o irmão Paulo diz: Christ a aimé l'église Cristo amou a il igreja, s'est donné pour elle dando-se por causa afin de dela, la purifier para ir a purificar Santifier. e et santificá-la. amener cette église E levando esta glorieuse igreja que gloriosa. Yesu alinga biso Jesus que nos amou, amipesa se nekulusu deu na cruz, aye koresoudre makambo na veio biso resolver a nossa ata situação. tokufi Mesmo nós bolingo ya morremos, nzambe ekufi te o amor de Deus não akolanda morreu. moko na moko Vai place seguir cada bakutie for onde for enterrado, akosekwisa vai lhe biso fazer ressurgir akopesa biso nzoto ya e sika nos dará um novo corpo. tokosuka na nzoto ya sika Não te pararemos neste novo tokovanda corpo, mesa moko assentaremos na mesma mesa tokosuka com na ele. mesa te Não pararemos na mesa tokorenye na e ye reinaremos com ele. c'est ça Isto c'est-à-dire quer dizer, c'est un processus é um processo oyo abandaki pela qual ele começou, akomisa yango kino na deve levar até o seu fim. c'est-à-dire que Quer Barzilai dizer que Barzilai, bana na ye os seus filhos, bazokenda kovanda na mesa vão sentar na mesa mpo na ngolu por causa da graça, pase ayambaka. porque o Pai acolheu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17, le frère Paul parle sur le processus. E aqui, irmão Paulo fala do processo. Et le frère Pierre dit ceci, Irmão Pedro diz o seguinte: Bokozua, terão salut de vos âmes a salvação das vossas almas comme au prix de votre foi. como J'adore o ça. preço da vossa fé. Amo isso. C'est ata na sambeli Mesmo eu orar nazwi mbongo e conseguir dinheiro, ekoki te. não chega. Ata na sambeli Mesmo orar, nazwi mituka ter viaturas, ekoki te. não basta. Mais eza na makambo Mas minene tem lisusu grandes coisas ainda. kino na kovanda mesa moko na Até que Yesu. assentarei na mesma mesa com Nazomba Jesus. mesa ya bafoto Eu te. não falo da mesa das Nazomba fotos. mpenza ke yo Vendo você, ovanda na nzambo akela likolo mpe na se. estará com Deus que criou o céu e a terra. moko A mesma mpe mesa. okorene na E ye. vai reinar com ele. C'est que ntango reine de saba Isso é quando a rainha desceu. aye kotala Salomo Veio ver Salomão amona na bana Barzilai e verá até os filhos de Barzilai. parce que papa na bango Porque o seu pai ayambaka beaucoup. acolheu os oza moto esengo parce que soko oyambi bokonzi ya nzambe E João alegre porque quando recebeu o reino de Deus, récompense ezali. a recompensa. Rapidamente. début ya récompense ça se fera comment E a recompensa como vai acontecer? mpo na bandeko bazokoma Para os que escrevam. 1 Corinthiens chapitre 15 Os Coríntios capítulo 15, verset versículo 50 50 jusqu'au 55e verset. até no 55 versículo. Colossiens Colossenses chapitre 3 capítulo 3, verset 23 versículo 23 jusqu'au 25e verset. até no versículo. Yoka. Escuta. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a Ils ont 17 l'acception déjà début à peine. nos mostra o princípio ou o início da On chamada. appelle cette version Da la paz. Yoka. Deu isto porque, escuta, Prophète Jean Lozote a dit que o profeta já nos prega que récompense ezali. existe recompensa. Mais sœur a Koufi, Mas este irmão morreu. frère a Koufi, O irmão também morreu. a Koufi, Morreu. azui makambo nzambe alakaki te. Não conseguia as coisas pela qual Deus Oyo a prometeu. Koufi, Este morreu na bapasi. até com sofrimento. Oyo a Koufi, O outro também morreu. aboti te. Não deu a Oyo a luz. Koufi, O outro morreu na zemi. com grávida. Nzambe bango peut-être comprendre. Deus não. Oyo a Koufi, O outro também morreu. makambo nyonso ekoma réalité ya mpona biso. Todas as coisas chegam para ser um ensinamento para nós. Frère Paul alobi, Irmão Paulo diz: ese makambo nazoloba moto nyonso ekocomprendre. será que as coisas que eu falo todo mundo compreende? lelo kutu naza très simple. Hoje estou mais simples. Frère Paul alobi, Irmão Paulo diz: se tondimi Yesu se nós aceitamos a kaka Jesus mpona vie oyo, apenas para esta vida, nous sommes les plus malheureux. somos os mais infelizes. Tolia
comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas aceitamos Jesus, não é por causa desta vida, mas a grandes coisas que Ele preparou para nós. É por isso, Romanos 8, 28, Romanos 8, 18, e ele diz uma coisa: les souffrances du temps présent o sofrimento do tempo ne presente sauront être comparés à la gloire à não venir. serão comparáveis à glória por vir. C'est que Yesu Isto é pensa. Jesus, na verdade. Bolimbisanga Desculpa-me, eu não gosto de dar os meus testemunhos. Moi j'ai souffert toute ma vie. Eu sofri toda a minha vida. As pessoas perguntaram por e você prega, nega que o teu filho não pode ser pastor por quê? Porque eu também não queria ser pastor. Eu fugi estudando lá na universidade. Eu considerava este trabalho muito e passando toda a minha vida. Por favor, nós começamos a pregar com 15 anos. Não é com 30 anos. E lá na mocidade, eu me lembro quando me encontrei com o Dr. Maurício, não tinha nem 18 anos. C'est-à-dire que Quer dizer que a vida das pessoas passou assim. E eu aguardo porque o que eu espero neste mundo? Dar meu fazendo tudo para mim. Mas tenho uma recompensa pela qual eu espero. Hoje eu posso fechar os olhos. Nunca mudarei a minha confissão. E para me dar a viatura, eu vou glorificar a Deus. Dando uma coisa, glorifica a Deus. Mas nunca vou te bajular se me dar a viatura. Porque sabendo, a verdadeira recompensa existe. Expulsamos o irmão nas mãos de Satanás. A igreja não tinha o portão. Quem vai comprar o portão? Eu. No dia seguinte viajei com a mulher. Chamava, manda de volta. Expulsamos. Vai com a tua. Só que isso é batosa tourner vers la vraie récompense. As pessoas olhando. Todo mundo vai ser avão. Les gens s'entretuent e se matam, se tiraillent, se divisent, e se dividem-se, contendam-se. Para eles pensam recompensa é dinheiro, é a casa. Deixa-vos dizer hoje, tudo são os quebras, mas aguardamos pela recompensa. Quer dizer, mesmo hoje eu morri e nem construí um prédio. A recompensa é eu verei a Cristo e eu esquecerei todos os meus sofrimentos. A minha mulher não dava luz, ou seja, não conseguia. E falando aqui, a minha família, minha irmã falava. Quando concebeu, ninguém trouxe até dinheiro de fralda. Mas nem leite. Mas escuta os barulhos que fazia. C'est ça le monde. Isso é o mundo. E vai rejeitar a sua fé por causa desta coisa. Acredita que há recompensa. A igreja pode ser pequena ou pequenininha. Tem a graça. Olha a sua graça. Igreja engrandecer-se. Olha bem. Peut-être assim. Talvez mexeu. Andando a pé. Ele não tem um. Comprando o carro. Estuda a oferta. C'est ça le monde. Isto é o mundo. Se tomar a sua fé e parar nas coisas que você ouça, as coisas que você vai perder a sua recompensa. A recompensa existe. Je vous dis ce soir, la récompense existe. Jésus-Christ revient. Jesus Récompenser tout et chacun de nous. Nous les verrons. E nós lhe veremos. Nous les verrons. Nós Tel qu'il est. Da forma tal que ele. Não veremos nenhum outro. Apenas veremos Jesus.
Jesus pela qual nós aceitamos que nunca vimos, mas jejuamos, oramos, mas se nos parar assim, qual é a importância de acreditar? É por isso eu agrado Eliú, filho de Baraquele. Aí veio dizendo a Job, as coisas que diga não compreende. Deus, porque Job dizia, qual é a recompensa de temer a Deus? Eu que temia a Deus, mas o sofrimento aconteceu, eu já dei as ofertas, e este será que este Deus? E será. Deus quando vê a Job, o homem é forte. Sim, je te dou tudo. Não disse que não coloca o chapéu, mas com o cinto. Põe o teu cinto. Quer dizer, ao falar não tem cinto. Você não tem cinto, como que vai? Põe o cinto. Levanta. Vou te fazer uma pergunta e vai responder. Quando choramos, pensando que temos razão, e Deus considera que não temos razão, então temos cinto. Eu pensei que Deus podia dizer a Job, perdão, da forma que eu vi, da forma que a tua mulher virou as costas contra ti. Mas Deus disse, homem forte, põe o teu cinto. Até ainda, Job, a coisa que ele esqueceu era o cinto. É por isso Adão, quando viu que estava nu, a primeira coisa, cinto. O Adão não procurou a roupa, procurou o cinto. Porque é a primeira arma. Irmão Paulo me ajuda, dizendo a primeira arma é a verdade como o cinto. Isto é, a verdade como cinto significa pode prender Meshach, Abednego, levando-me até na fornalha, mas não é verdade. A verdade é que Deus nunca me deixará, nunca vai me deixar. Pode pegar-me Daniel até no Covid, não é verdade. A verdade é que Deus prometeu, mesmo no bloco, je marcherai dans l'ombre de je ne craindrai rien. La vérité, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous sentons, mais la vérité c'est la parole. Pour soigner ainsi, comme moi je me sens de mes grâces. Quando o profeta fala, e este quadro é preto, mas eu vejo o profeta rouge. O profeta diz vermelho. Eu vou acreditar que é vermelho porque o profeta diz. Isso não é verdade. Verdade é. Nebucodonosor diz: quem é esse Deus? Vai vos libertar das minhas mãos. Olha o fogo. Eles disseram: este versículo, Deus que nos é capaz de nos libertar. Se também não libertar, se fizer que nós pensamos no fogo, nunca nós te adoraremos. Deus que nós adoramos pode nos libertar. Mas se não libertar, e que não o fogo, também nunca te adoraremos. O problema é não ter essa solução. Só que mas se não der, e vai permanecer Deus. Amém. Amém. Isso é verdade. Eu encontrei com dificuldade. A verdade é que Deus é capaz de dar a solução. Mas se não der a solução, e permanece Deus. E visto alguém que tem a solução, isto é a verdade. A verdade não é as coisas que tu vês. On est à 5 cadeaux, caserne lá em Cape Town. E o testemunho estava a tremer. Fizeram tantos anos sem filho, irmão Abel. E estavam a acompanhar-me. Foram até com a sua mulher. Até disse, o médico disse, não há esperança.
procura Osala dinheiro, nini, nini, vão nini, fazer a ciência, fazer isso mais aquilo. nalakisa bango verite Mas eu falo, e não, isso não é verite verdade. ezake A verdade é que na Israel em Israel, mwasi ekumi a mulher tem mwasi se aseparase vai abortar, também não vai existir. baken nkolo wana Foram naquele dia, il me suit eles me acompanham. meti akaki what Oh, diz o que é isso? abengi moninga na ye Chamou seu colega, chamou um ou outro. aza aze Está grávida. Como isso aconteceu? babengi nani Chamaram, babengisi mobali chamaram o marido, babengi nga na Kinshasa chamaram o Kinshasa. longwa satana akarise Como Satanás bakoza 2 aconteceu mois 2 meses depois, elakisi te não era. alaisa yango te eza Eu ze disse é gravidez. bazongisi 3e mois Voltamos ao terceiro mês tomwa longo eza ze e vimos que ele gravidez. bakenda lisusu boye Voltam de novo. aza na cancer É o câncer. cancer evandi place ya Câncer ya mwana. está no lugar do filho. Eu disse eza não, verite te não é verdade. azonga Voltamos. moto asali radio E abi depois de radiologia, eze yo moto asalaki examen você que fez exame, namona lisu cancer te não estou vendo mais câncer. basali basala bango E fizeram zemi te grávida, não grávida. Mioma. Eza mwana Câncer ti é o filho. mwana ya kobota Até que o filho osiki na nasceu. maboko Isso é verdade. Dizendo que Deus é verdade. nalingi ondima Que o que tu aceitas, ke récompense ezala que a recompensa existe. je peux jeûner Posso je jejuar, peux prier posso orar, les choses ne peuvent pas as marcher coisas não podem andar, mais bolamu na sana mas a verdade nunca vai cair. nalingi motu moko Eu asambela quero lelo que orasse hoje, abosala makambo azomona esquecendo as coisas que ele vive, as coisas que ele ouça. ndima ke liloba ya nzambe Mas eza aceitando solo que a palavra de Deus é makambo ya verdade. nzambe alaka As coisas que Deus diz yango ekosalama são isso que vai acontecer. ese eza bato bakondima bongo Será que a pessoa que vai acontecer? david akanisaki barzilai Se David pensou nzambe que akokanisa malili nyonso na obete Deus vai nzambe recompensar akokanisa todo mapasi filho. nyonso awa Deus vai recompensar mpe todos moto os afuta filhos. lokwa nzambe aza E te ninguém paga como Deus. naza mpenza na bezo bibanda eleki ya wana Eu gostaria que saísse ke com ata nga essa na ndimi esperança. te Mesmo se eu não me aceitar, récompense mas a recompensa existe. bana barzilai Os filhos de Barzilai balalaki bazobosana e dormiram eloko esquecidos. basala Mas a coisa que tinha Ficou na feito memória de Davi. ficou na memória de Deus. nzambe aza ingrat te Deus não é bato ingrato. ya mokili nde baza baingrat As pessoas do mundo que são ingratos. eloko esalaka biso ndango explike yango A coisa que tu faz, vou explicar semaine isso prochaine a próxima semana. comment il y a la fermeté Como a firmeza, l'espérance a esperança, la démonstration a demonstração dans la foi dentro da fé mpo okota na royaume para poder entrar no parce reino. eloko ezolekisa biso mayele Porque a coisa que nos ultrapassa é bato isso. kele baondima soki eza yo yesu Se você, Jesus, ndima na ya ordena que eu Yaka. anda, pierre ayebaki eza yesu Pedro sabia que era ti Jesus. azobima azali na foi te Ao sair não tinha fé. azali na foi Tinha fé. omonaka na suka azali na Mas foi verá que no fim não tinha fé. c'est-à-dire en réalité Quer dizer, na realidade, a realidade, eza biloko ebele há muitas coisas ezopekisa biso tosimba bilaka ya nzambe que nos impede de pegar as promessas parce de que Deus. pierre amonika mopepe Porque o Pedro via apenas o vento. sala atiki bongo Se eu deixar assim, nanga ezala bata groupe de prière eu não vou esquecer. ezala bata groupe de prière Nunca vou me diferenciar com os homens do grupo de oração. ozaloba ta langa ya kana Eu vou falar a língua de Canaã. pierre Pedro, so atambolaka se andasse ti place yesu aza até onde encontrava Jesus, alingala na nzambe podia ser Deus. mpo oyo atambola likolo ya mai Porque quem anda nas águas de il Deus faut azinda é preciso mpo afundar liboko esunga para que a mão lhe ajude. ministère O ministério eza wana po ere moko está lá para, no na momento, ofinga te não vou naoyiba chutar, te não vou roubar, akanda mas com uma pequena areia, afunda-se a mão, uma coisa, a c'est-à-dire que busca. nzambe aza na bomoi Deus naza está na besoin vindo ndima ke e acreditando que récompense ezala a recompensa est-ce que existe. tu crois aussi comme cela Será que acredita j'ai assim? expliqué Thessaloniciens 4 te E não expliquei 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. na expliqué yango dimanche Explicarei no domingo. po lobi eza makambo ya Thessaloniciens 4 te Porque amanhã não será o lobi problema de tomati makambo ya kotelema amanhã teremos o problema de se levantar kokundisa joab e combater Joab kokweyisa shimei e fazer cair Shimei po oyo otikala roi para você ficar rico. lobi eza makambo ya Thessaloniciens 4 Amanhã não será essa lobi mutu nalala situação. mposa ya tableau te Amanhã não vou precisar lobi de eza quadro. kaka joab ndani
Amanhã o problema é quem o Joab e quem é o Shimei. Porque eles não dependem. Porque não tocar o rei. E no domingo voltaremos juntos a solução. E que le Seigneur vous bénisse. bénisse. Levez-vous s'il vous plaît. Levantez-vous, por favor. Nous voulons remercier le Seigneur. Queremos agradecer a Deus et prier. Ata mutema na ngai ndimite. Mesmo meu coração não acredita. Ndima que récompense ça. Mas já sei acreditando. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.